Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Está feliz com Jesus? Diga amém. Está feliz aqui? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. O livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 16. Amém. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 18. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do pastor André Luiz, a sua família. Para Deus pela pastor Virginia. Deus seja louvado. Infelizmente hoje eu não pude estar acompanhado nenhuma parte da minha família. Então não foi possível estar com a minha família. Eu pratiquei a ceia. A única possibilidade foi Atos, capítulo de número 16. Amém? Atos 16, a partir do verso de número 18. Os irmãos que estão bem. Amém. Isso é o que fez Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram até o mercado, até os governantes. Tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade. Ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Observe, por favor. A multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de lhe dar muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono, vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque estamos aqui. Versículo de número 26. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas. Amém? E as correntes de todos foram soltas. Então o tema é portas abertas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre a minha vida, para que eu possa anunciar a Tua palavra, para que eu possa falar a palavra do Senhor nessa noite. Ó Deus, eu clamo livramento, eu clamo restauração
restauração, eu clamo renovo espiritual. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, abre as comportas do céu sobre as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, que a tua graça possa se manifestar mais uma vez e que o teu Espírito fale conosco através da instrumentalidade de cada um dos teus servos e tuas servas aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento, louvado seja Deus. Seremos breves nesta aplicação da palavra de Deus. Gostaria de pedir a minha irmã, se possível, colocar só um retorno. Eu estou debaixo de um dia de muita falação. Os irmãos talvez não saibam disso, mas eu sou profeta. Então, eu falo. E aí, depois de um dia de muita falação, com certeza eu estou com uma coisa boa. Mas eu quero falar aos irmãos aqui nos Apóstolos, de número 16. Nós vamos meditar em Atos, capítulo de número 16. O tema da nossa ministração dessa noite é as portas abertas através do louvor, ou o som que abre portas. O som que abre portas. O texto que ora acabamos de ler está relacionado a uma história um pouco peculiar. Primeiro, que quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de uma narrativa que fala sobre pessoas que foram direcionadas pelo Espírito Santo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos, capítulo de número 16, nós vamos observar o apóstolo Paulo viajando para uma região onde a pregação tem que ser anunciada, e o mesmo vai pregar a palavra de Deus e vai trazer a mensagem de Deus ao povo necessário. A verdade é que Deus vai levantar o apóstolo Paulo para ministrar a palavra de Deus em lugares onde é necessário pregar a palavra de Deus. Quando nós olhamos a narrativa de Atos capítulo 16, nós vamos observar o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus a uma região chamada de Macedônia. E a verdade é que Paulo recebe uma visão da parte de Deus para ir até esse lugar, e ele vai ao lugar e vai pregar a palavra de Deus. É interessante observar que Paulo prega a palavra, e nós sabemos que pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus é algo muito bom. A pregação da palavra, alguém que se doa, alguém que fala do Evangelho, isso é um grande ministério, é algo muito bom. Só que o que nós vamos observar aqui é que, ao invés de Paulo ser bem tratado, apesar de fazer o bem, Paulo vai ser maltratado. E quando você olha para essa narrativa, você percebe que aqui o Evangelho muitas vezes nos mostra umas verdades que nós precisamos de estar atentos. Não é porque fazemos o bem que vamos ser bem tratados. Não é porque pregamos, amamos, entregamos a nossa vida que automaticamente as coisas ruins não vão acontecer. A verdade é que Paulo enfrenta desafios fazendo o que é bom, fazendo o que é bem, fazendo aquilo que Deus se agrada. Paulo prega a palavra de Deus, mas a obediência de Paulo leva Paulo ao cárcere. Então, quando você olha para essa passagem bíblica, você pode se enquadrar muito bem naquilo que está escrito aqui, porque aqui nós vamos perceber a nossa realidade. Em determinados momentos da nossa vida, nós esperamos ser bem tratados por fazer o bem, mas somos maltratados. Mas o que é importante trazer para as nossas vidas nessa noite é que Deus, Ele não deixa os seus servos sozinhos em meio aos abandonos desta vida. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus é maltratado por fazer o bem, Deus vai lá cuidar do seu povo. Deus não vai deixar esta conta ser paga por você sozinho. Na verdade,
Deus, ele tem uma porta aberta, e geralmente essa porta se evidencia quando as outras pessoas nos fecham determinadas portas. Quando você olha para esse texto que eu acabei de ler, você vai perceber que aqui Paulo está obedecendo a palavra, Paulo está pregando a palavra, Paulo está vivendo a palavra. Só que ao invés das pessoas acolher Paulo, as pessoas vão jogar Paulo para fora, as pessoas vão oprimir Paulo, vão tentar fazer o mal contra Paulo, e Paulo vai sofrer as consequências de fazer o que é certo. Em determinados momentos da nossa vida, nós devemos estar prontos para sofrer as consequências de fazer o que é certo. Só que o bom da Bíblia é que Deus mostra através da sua palavra que quando o seu servo faz o que é certo, mesmo que alguém feche a porta, mesmo que alguém maltrate, mesmo que alguém açoite, Deus guarda o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava pregando a palavra de Deus, Paulo estava anunciando o reino de Deus, Paulo estava pregando libertação. Só que quando ele começa a mexer no ninho de Satanás, o diabo se levanta contra a vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você: se você se levantou para fazer a vontade de Deus, o diabo vai se levantar. Só que maior do que o inimigo da tua alma, existe um Deus que garante a tua vitória. Então nada impede o agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome. Irmãos, Paulo vai para o cárcere, Paulo prega a libertação na vida de uma jovem, ele ora por ela, ele vive o evangelho na essência, ele profetiza a libertação de uma menina, e esta menina é liberta. Só que ao invés de Paulo ser aplaudido, Paulo é jogado no cárcere. E o que eu acho interessante é que o cárcere na vida de Paulo é uma situação momentânea, mas que não evidencia derrota. Tem gente que pensa assim: se eu estou encarcerado, eu estou derrotado. Mas existem momentos na nossa vida que Deus nos coloca em cárcere para nos mostrar o quanto que Ele é poderoso sobre a nossa vida. Nem toda aparente derrota é derrota. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares fechados para mostrar para nós e para todos aqueles que nos perseguem que Ele é maior do que todas as circunstâncias da nossa vida. Quando você olhar no capítulo de número 16, você vai observar isso. Paulo vai ser jogado numa praça, Paulo vai ser julgado por juízes corruptos que julgam de acordo com a conveniência. Paulo vai passar pelas mãos de homens truculentos, Paulo vai ficar despido em praça pública e vai ser açoitado. Irmãos, quando a obediência nos faz sofrer, isso dói na alma. Em determinados momentos da nossa vida espiritual nós percebemos isso, que o fato de ser obediente não nos esquiva, não nos deixa longe de determinadas humilhações. Só que o que é lindo é que quem é humilhado aqui na terra pode ser exaltado por Deus, porque Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te exaltar em meio às humilhações que você tem passado. Paulo está fazendo o que é certo, reflete muito bem a nossa realidade. Quantos de nós já fez esse questionamento? Mas Deus, agora eu estou cumprindo a minha obrigação, entro na campanha, levanto de madrugada, faço uma oração, estou lutando, estou fazendo alguma coisa, e agora estou vivendo esta situação tão complicada. A obediência em alguns momentos nos leva a situações de sofrimento. Só que Deus tem um propósito com todo sofrimento. O cárcere que Paulo sofre na mão dos romanos não era o fim da sua jornada, era apenas uma fase em que Deus iria mostrar o seu poder sobre a vida daquele homem. E na nossa vida nós temos que estar prontos para viver fases.
vai te usar de uma forma extraordinária. Muitas vezes o cárcere não é sinal de derrota. Tem hora que Deus te coloca dentro de uma prisão, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela familiar, mas Deus quer te levantar mais forte nesta prisão. Esta prisão não é o teu fim. Eu estou pregando uma verdade nessa noite que eu estou vivendo esses dias. Irmãos, tem hora que você tem que passar por umas situações que você não espera. O pastor falou algo aqui, eu até achei interessante, porque ele falou assim: chegou cedo, né? É bem provável, pastor, que se eu estivesse de carro, no meu carro, eu não ia chegar no horário hoje. Por quê? Porque eu teria saído do meu serviço, da escola, 6 horas da tarde. E aí eu teria ido em casa. Se eu chegasse em casa, aí eu ia tomar banho. Eu estou até com a mochila ali. Eu ia tomar banho, trocar de roupa, não sei o que lá. Aí eu ia vir por trás. Eu sempre venho lá de onde eu moro, eu sempre venho por trás aqui, nessa pista que tem por trás do Lago Azul, aquela região que sai aqui, né? Eu sempre venho por ali. Sempre venho por ali. E aí eu venho tranquilo. Aí eu chego aqui e eu vou. Por que eu cheguei cedo hoje? Por causa do cárcere. Esses dias eu estava dirigindo meu veículo, comprei um carro novo, uma bênção de Deus, uma glória, uma maravilha. Aí comprei um carro, de repente, fiz as revisões, limpei o sistema de arrefecimento, fiz tudo que você tem que fazer, gastei um dinheiro no carro, gastei uns 5 mil reais no carro, deixei o carro zerado, troquei pneu, fiz tudo. Aí eu rodei o carro 3 vezes. Quando fechou, entrou o 4º mês, acabou a garantia, o motor, a junta do cabeçote queimou. Eu ia para o meu trabalho, queimou a junta do cabeçote. Aí eu pego meu carro, coloco no lixo, levo para o mecânico. O meu carro há 1 mês no mecânico. E o pior é que eu não posso falar nada, né? Você sabe, o mecânico, você fazer raiva a ele é pior ainda. Fiquei no cárcere. Minhas 2 pernas ficou, entre aspas, quebradas, né? No sentido de que a gente utiliza. Falei, meu Deus, que prova é essa? Que luta é essa? Como é que eu vou fazer? Aí, essa época de carnaval, tem os congressos das igrejas, na nossa sede, onde eu congrego, tem os congressos, tem as festividades de carnaval, e eu quero levar minha filha, eu não pude levar minha filha para os eventos. Arrumei um evento de última hora para levar ela no carnaval, para ela curtir na presença de Deus na igreja, buscar a Deus. Levei minha filha no evento de última hora, paguei Uber para ir, para voltar, uma correria danada, irmão. Eu falei, meu Deus, que prova é essa? Gasta. Tem hora que Deus te coloca em uma situação onde você fica preso. Você não pode ir, você não pode voltar, você não pode fazer como fazia, você não pode agir do jeito que quer. Aí nesses dias eu estou olhando para minha esposa até com mais amor. Você não entende. Porque minha esposa pega ônibus todo santo dia e eu não pego ônibus há anos. Porque eu trabalho em uma distância, ela trabalha em outra. Ela trabalha no Brasil, eu trabalho. Agora eu estou no hospital, tem uma época que eu estou no Samambaia. Sempre eu estou trabalhando em algumas escolas, então as rotas sempre é diferente. E aí eu sempre vou de carro, ela sempre não dirige, ela sempre vai de ônibus. Aí esses dias pegando ônibus, ficando de pé, sentindo aquele aroma, eu cheguei em casa mais crente. Aleluia. Tem hora que o cárcere faz sentido. Tem hora que a dor faz sentido. Tem hora que a dor é pedagógica. Tem hora que o crente tem que dar uma sofrida para ele aprender a valorizar o sofrimento do outro. Deus, tem hora que permite algum tipo de dor, de sofrimento na nossa vida para nos colocar em um determinado lugar. O lugar do louvor, o lugar da humildade, o lugar da compreensão, o lugar aonde a gente aprende a respeitar o próximo. Tem crente, irmão, que está precisando. Aí tem hora que a luta vem, mas não é porque Deus quer te matar, é porque Ele quer te ensinar a viver em comunhão, a honrar o teu próximo, a fazer a diferença. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Deus tem uma forma, Deus tem algo, Deus é fiel, então Ele sabe que
do que aquilo que Deus colocou dentro de você. Se Ele te colocou na prova, é porque Ele quer te aprovar e a porta vai se abrir. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui nessa hora? O cárcere ali foi uma oportunidade de Paulo fazer a diferença, porque se Paulo não é preso naquele lugar, as pessoas que estavam naquele lugar não iam ver Deus usar Paulo. Existem lugares que Deus te coloca para Deus fazer pessoas que estão lá ouvir a voz de Deus através da tua vida. Aí na hora que você vai para o hospital, aleluia, você tem uma dor no dente, de madrugada tem que ir para uma UPA dessa, passar a madrugada lá, e aí você chega lá de madrugada, chega calado e sai calado, mas muitas vezes tem alguém lá dentro que estava precisando ouvir uma palavra de Deus, nem que seja uma paz do Senhor. Então Deus coloca em situações para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida e abrir portas maiores para você. O Deus que nós servimos, quando quer abrir uma porta, Ele não pede permissão para ninguém, mas antes de abrir a porta, tem horas que Ele nos coloca dentro de cárcere. O apóstolo Paulo é lançado em uma prisão, mas ele não é lançado na prisão para morrer, ele é lançado na prisão para ser luz, porque o lugar que a luz faz a diferença é nas trevas. E tem momento na nossa vida que Deus permite a dor, permite a luta, permite a prova, permite a angústia, permite o sofrimento. Eu estou pregando aqui nessa noite de um Deus que sabe o que está fazendo. Não duvide do agir de Deus. Se Ele te colocou aí, Ele vai te restaurar no meio da dor. Irmãos, que Deus é esse que permite um homem que faz o certo apanhar publicamente? É o Deus que a gente serve, irmão. A gente nunca vai entender o agir de Deus na vida de Paulo. Mas você já parou para pensar quantas pessoas Paulo bateu antes de ser crente? Glória. Bateu em gente, irmão, maltratou gente. Aí quando Deus pegou Paulo e começou a apertar ele, a gente olha para a história dele e fica com dó, né? Meu Deus, virou crente, está apanhando na praça pública. Deus sabia por que estava permitindo aquela surra. E tem hora, irmão, que a gente está apenas colhendo o que a gente já plantou. E aí a gente fica reclamando. Irmão, o evangelho é verdade. Verdade é assim, irmão. A gente tem que aprender. A mamãe, quando a mamãe era viva, de vez em quando ela colocava uns caroços de milho lá no chão e colocava de joelho em cima. E ela falava, você vai ficar 20 minutos. Aí depois de 20 minutos ela passava lá e olhava para a minha cara, né? Aí falava assim, esse menino está com a cara ruim, então mais 20. Ela olhava para a minha cara de novo. Se tu fechar a cara, tu vai ficar mais uma hora. Irmão, depois que eu saía com os joelhos dormentes daquele caroço de milho, tu acha que eu ia fechar a cara para a mamãe? Eu sorria para ela. Aleluia. A lição estava impregnada na minha alma. Existem correções da parte de Deus que são lições para impregnar a verdade na nossa alma e nos fazer ser uma pessoa melhor. Paulo viveu uma realidade muito complicada. Ele foi oprimido fazendo o que é certo. Ele foi machucado, ele foi preso em tronco, pegaram seus pés, amarraram, tentaram paralisar a jornada de Paulo, só que Deus estava permitindo. Deus está permitindo essa dor, Deus está permitindo esse sofrimento, Deus está permitindo essa luta, Deus está permitindo isso. Mas vamos falar para uma mãe, para um pai, para um servo de Deus, que Deus permite, nossa, o que é você está sentindo? Você sabe por que Ele está permitindo. No final das contas, lá no íntimo, no espírito, Deus testifica algumas lições que você precisa aprender. Aí você fica, mais Deus, que dureza, que angústia, porque tanto sofrimento. Irmão, é pedagógico, é necessário. Para arrancar o carrapicho, muitas vezes ele tem que puxar, e quando ele puxa
puxa o carrapicho, o couro vem também, a lã vem também, aleluia. Dói quando Deus está corrigindo, mas é a verdade. As portas vão se abrir, mas Ele espera a atitude no meio do cárcere. E aí, vai reclamar ou vai adorar? Vai ficar procurando culpado ou vai clamar a Deus? Se Ele te colocou dentro de uma prisão espiritual, seja qual for, é porque Ele tem um propósito. As pessoas podem até te oprimir, mas no final das contas, quem tem o controle da tua vida é Deus. Deus permitiu que os soldados do Império Romano esticassem as pernas de Paulo, colocassem ele sentado no trono e esticasse, puxasse. Deus permitiu. Muitas vezes, irmão, Deus permite que o homem nos maltrate, mas é Deus que está fazendo. Você consegue entender o que é Deus? Aí a gente fica colocando que o papel do diabo é o diabo, e muitas vezes Deus está permitindo, irmão. Até para o diabo tocar na gente, Deus tem que permitir. Não tem como, irmão, a gente não pode falar outra verdade a não ser essa. Se o diabo toca em alguém, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. Não, mas tem sofrimento, pastor. Eu estou angustiada, a vida está difícil, a tortura está grande, o tronco, alguém está querendo esticar os meus nervos, alguém está querendo me aprisionar, alguém está querendo me matar. Irmão, se Deus está permitindo isso, é porque Ele tem uma missão, e no final das contas Ele quer ver se tu vai murmurar ou tu vai adorar. A diferença se faz é quando alguém abre a boca da dor e começa a clamar a Deus e a cantar. O que Paulo fez de diferente foi falar com Deus. Entra na campanha acreditando que a porta vai se abrir, e sai da campanha clamando e cantando a Deus, porque o Deus que tu serve abre porta. Oh, glória a Deus. Deus me manda dizer para pessoas que estão aqui nessa noite: esta dor, esse sofrimento tem um propósito. Não duvide do agir de Deus na tua vida. Abre a tua boca, extrai do teu íntimo uma canção, mesmo que o teu corpo está em pedaços. Se Deus está permitindo, Ele quer te aprovar. Oh, glória a Deus. Eu estou numa jornada muito cansativa esses dias, porque semana que vem tem prova, e a semana que antecede a prova é a semana da revisão. Então, na mente daqueles adolescentes lá, eu estou colocando conhecimento, repetindo, porque semana que vem eles não vão poder falar nada comigo, eu vou ficar calado, porque é eles e a prova. E Deus faz desse jeito. Na jornada Ele fica te ensinando, mostra, é aqui. Aí chega na hora da prova, Ele fica calado. Na hora da aprovação Ele fecha a boca, porque o que Ele tinha que falar Ele já falou. E aí tem crente que está numa dor, está numa angústia terrível. Meu Deus do céu, que prova é essa? Irmão, se Ele te colocou na prova, é porque a mensagem já está dentro de você. A resposta Ele já te deu, a mensagem Ele já te deu, a vitória está garantida. Só basta você olhar para dentro. Irmão, o segredo de Paulo não foi pegar e tentar arrancar as correntes. O segredo de Paulo foi abrir a boca. O que ele podia fazer naquele momento não era tirar as correntes que estavam nos seus pés. O que ele podia fazer é mudar a configuração do ambiente. E segundo o ambiente adorando, segundo o ambiente agradecendo, segundo o ambiente clamando a Deus, segundo o ambiente sendo grato pela vida. Ah, mas alguém me prendeu, mas está vivo. Ah, mas eu estou sentindo dor, mas está vivo. Ah, mas eu estou angustiado, mas está viva. Ah, mas eu não aguento, mas está viva. Oh, meu Deus do céu, quem está entendendo isso aqui? Deus está mostrando pessoas aqui
Silas ali do lado dele, os dois sofrendo, igual essa expressão nordestina, tá? Não me entenda não. Estava sofrendo igual soldado de aleijado. Pensa no camarada que estava sofrendo. As pernas aprisionadas, tinha levado uma surra, as costas estavam pelando. Sabe quando as costas estão pelando? Pelando. Sentado, tudo escuro, dentro de uma prisão, no meio de um cara de malfeitor. 2 homens de Deus. E aí eles poderiam usar a mesma linguagem do ambiente. Vamos reclamar, vamos procurar o culpado. Quem foi que fez o errado? Mas aí a Bíblia diz que Paulo começa a cantar. Ele ora e ele canta. A noite, perto da meia-noite, significa na virada do dia, ou seja, um dia de derrota e o início de um outro dia. O testemunho é: esse dia já não está valendo muito, mas eu estou virando. Só que ele vai virar o dia, ao invés de reclamar pelo que passou, ele vai cantar a Deus e Deus vai mudar o outro dia. Enquanto todo mundo está cantando, reclamando, murmurando, dormindo mal-humorado, Paulo e Silas começam a orar e a cantar. E a Bíblia diz que eles vão cantando a Deus. O texto diz: louvores a Deus. E aí os outros prisioneiros começam a olhar para eles e ouvindo e pensando: meu Deus, o que está acontecendo ali? Que camaradas são esses? Levaram uma surra, estou sabendo que são até pessoa boa. Não era nem para estar aqui, mas está aqui cantando, deixa eu ver. E aí de repente eles estão cantando. E aí o louvor começa a abrir os céus. O louvor começa a abrir os céus, aleluia. Se tem uma coisa, irmão, que arranca você do sofrimento, é o louvor. Se tem uma coisa que pode te arrancar da escuridão, é o louvor. Se tem uma coisa que pode arrancar a dor da tua alma, é o louvor. Oh meu Deus do céu, quando você abre a boca para louvar a Deus, aleluia. Mas você não tem motivo para louvar, né? Humanamente falando, porque está preso. Tem sim, está vivo. Mas a dor está grande. Esses dias eu tive uma notícia boa. Oh, pensa coisa boa, irmão, uma notícia boa. Estava lá em casa, aí de repente meu irmão me liga lá no Piauí. Uns 5 anos eu não falava com meu irmão. Aleluia. E eu vinha falando com Deus para Deus salvar meus irmãos. Deu 2 irmãos presos. 2. E eu falando com Deus: oh Deus, salva meus irmãos. Eles já foram crentes. Eu ensinei para eles o caminho. Salva eles. Aí meu irmão me liga lá do presídio. Ele conseguiu lá. Ele está no semi-aberto. Aí me liga: ô irmão, quando eu vi a foto dele, quando eu vi ele, aí de repente ele fez a chamada e eu vi ele. Ô glória. Falei: meu Deus. Aí ele falou assim: nosso irmão está crente. Aí eu entubo, porque ele não está crente. Eu estou tentando, mas meu irmão já está crente. Aleluia. O meu irmão, o pior do meio, já está crente. Já está orando, já está orando. E aí o mais novo, que é esse que me ligou, falou para mim que estava começando. Aleluia. Ô irmão, eu olhei para minha esposa estava do meu lado. Foi agora no carnaval, você estava lá em casa assistindo culto. Lá de casa, você estava assistindo culto, de repente o telefone toca, eu olho aqui, aí eu vejo ele se atendendo. Quando eu vi a foto dele, eu já comecei a chorar. Aí a minha esposa olhou para mim: o que aconteceu? Eu não consegui nem falar. Aí quando ele me ligou, irmão, oh meu Deus do céu, que alegria. Aleluia. Lá na prisão, Deus enviou uma luz. Deus leva pessoas a cárceres para essas pessoas serem luz. Existem libertações que acontecem em momentos difíceis. Não duvide da forma que Deus está trabalhando. Tem horas que Deus trabalha desse jeito. Tem horas que Deus abre portas onde todas estão fechadas. Irmão, quem quer uma cadeia, se vai um lugar onde todas as portas estão fechadas?
Porque ele não caça, se não é um lugar aonde se colocam os seres humanos ali para pagar justamente pelos seus crimes. Justamente, é justo. Seres humanos que fazem errado têm que pagar pelos seus crimes. E ali naquele ambiente se fecham todas as portas para que o indivíduo que está lá dentro não saia. E o apóstolo Paulo foi colocado naquele lugar onde todas as portas minuciosamente foram averiguadas e fechadas, aonde todos fecharam as portas. E quem colocou ele lá falou assim: daí não sai. O que ele está falando está incomodando demais. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? O que essa pessoa está fazendo já está incomodando demais. Coloca lá, mata, deixa lá para morrer. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo dentro da cadeia começou: glória, aleluia, bendito seja o nome de Deus, oh glória, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu não sei qual foi a canção, eu só sei que a Bíblia diz que foram louvores a Deus, e a Bíblia diz que repentinamente houve um grande terremoto, ao ponto das fundações serem abaladas. A estrutura da terra mexeu, a estrutura da terra mexeu, a estrutura, o lugar estava sacudindo e as portas se abriram. Deus vai usar o teu louvor para abrir portas. Deus vai usar o teu louvor para pessoas serem libertas. Deus vai usar o teu louvor para pessoas serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Deus vai usar o teu louvor. Eu finalizo aqui agora, irmãos. Diz assim a Bíblia, eu vou fazer a leitura e vou finalizar. Diz assim a Bíblia: repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. A base, a estrutura da prisão foi abalada. Imediatamente, na mesma hora, as portas, diz a Bíblia, todas as portas, todas que estavam fechadas, todas. Eu estou dizendo, tem alguém entendendo isso? Todas as portas foram abertas. E as correntes foram soltas, irmão. Porta aberta e corrente solta. Todo mundo livre. E a Bíblia diz que o carcereiro acordou desesperado quando viu, pronto, vão fugir, vão se matar. Aí quando ele vai tentar se suicidar, diz a Bíblia que Paulo gritou: não façam mal, estamos aqui. A porta está aberta, a gente já está vendo, mas a gente espera. A gente espera, a gente fica na posição, a gente aguarda o agir de Deus. Eles podiam fugir, mas eles não fugiram, porque homem de verdade não foge do seu compromisso. Homem de verdade que tem uma palavra só, ele não foge do seu compromisso. O apóstolo Paulo podia ter fugido, mas ele não fugiu. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele servia e quem abriu a porta. Deus abriu a porta para mostrar para todo mundo que ele é Deus na vida de Paulo e Silas. E Paulo ia esperar o carcereiro, que era a autoridade do lugar, tirar ele da cadeia. Tanto que Deus usou o camarada que colocou ele lá para tirar ele de lá. Porque quando Deus quer abençoar, o mesmo que te coloca em uma situação, Deus faz te tirar dessa situação. Eu estou profetizando, já finaliza a minha mensagem, o tempo já acabou. Eu estou profetizando que Deus vai abrir uma porta. E essa porta você vai passar por ela. E a pessoa que fechou essa porta é o mesmo que vai abrir essa porta para você, porque Deus está abrindo essa porta para você. Eu profetizo que ainda vai haver salvação na vida daquele que te oprimiu. Ainda vai haver salvação na vida daquele que te oprimiu. Aí você pega e recebe isso daí nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos finalizar, né? Acabou o tempo. Vamos colocar de pé, chamando o nosso pastor. Devolva a ele e agradeça aos irmãos essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.